Olá! Desde que passamos a viver a maior crise sanitária da história recente da humanidade, tivemos que fazer adaptações. A partir do início da imunização da população, também. Essas adaptações vão desde criar regras de prioridade para vacinação até impedir que os espertinhos furem essa fila. Temos ainda expectativas de terapia que ajudem a tratar os pacientes em estado grave. Para debater todos esses aspectos, recebo no Alesp Cidadania de hoje a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Melissa. Estou muito feliz de participar, principalmente em razão da admiração e do carinho que tenho pelo convidado. Recebo também o secretário de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa. Doutor Fernando, seja mais uma vez muito bem-vindo à Rede Alesp. Melissa, mais uma vez um prazer estar aqui participando de mais uma entrevista na TV Alesp e corroboro as palavras da minha amiga, minha colega, advogada criminalista, uma das melhores que o Brasil já produziu, Janaína Pascoal, que hoje representa muito bem a Assembleia Legislativa e uma grande amiga minha. Uma honra, Janaína, estar aqui participando com você desse bate-papo aqui na TV Alesp. Eu estou honrada também aqui em apresentar esse programa, porque realmente são duas pessoas de muita importância na sociedade, na política, e com certeza um debate muito bacana que a gente vai fazer hoje. Deputada, nos últimos tempos surgiram os chamados sommeliers da vacina. As pessoas que querem burlar a fila de vacinação, o secretário tem colocado essa questão dos fura-fila da vacina ali com muito afinco. Pessoas que querem tomar mais do que uma dose da vacina, que também é um grande problema. Deputada, a senhora avalia que a gente vai precisar de medidas mais duras, isso juridicamente falando, para evitar que essas atitudes prejudiquem o sistema de vacinação? Olha, eu acho que são três temas com raízes diferentes, né? E a gente tem que analisar de maneira separada também. Essa terminologia do sommelier da vacina está relacionada às pessoas que procuram, vamos dizer assim, conhecer melhor cada um dos imunizantes e decidir qual imunizante seria mais adequado para a sua situação pessoal. Eu entendo que isso incomode quem trabalha na ponta, tenho amigos que trabalham em UBS e que ficam revoltados, mas, por outro lado, também é um direito do cidadão se manifestar, estudar as várias vacinas e, eventualmente, ao chegar num posto e estarem aplicando uma vacina que esse cidadão não se sente confortável em receber, por qualquer razão, né, voltar para trás. O que ele não vai poder fazer é exigir. Uma pessoa que não quer receber o imunizante que está sendo disponibilizado não vai poder exigir receber um outro. Mas voltar para trás, retornar no dia seguinte, eu realmente não vejo o problema que as pessoas veem com esse comportamento. Me parece algo compatível, né, com o Estado democrático. Nesse final de semana mesmo, a própria Anvisa reconheceu que as agências internacionais identificaram algumas reações raras, porém identificaram na vacina da Pfizer. Hoje teve uma nova nota noticiando que há algumas reações também muito raras na vacina da Janssen. Então, por que não dar o direito da pessoa, eventualmente, dizer, não, essa eu não quero tomar, né? Eu sei que isso dificulta, mas é o tipo de situação que a gente enfrenta com mais informação. A mesma coisa com relação a esse modismo mais recente das pessoas criarem situações para tomarem a terceira dose, né? Eu acho até cômico, porque muita gente tem medo de uma injeção, de duas injeções, e tem alguém tentando criar a situação para tomar a terceira. Como é que a gente enfrenta isso? Com mais informação. Primeiro tem que tomar cuidado, a gente está aí numa guerrilha, né, de autoridades, um querendo aparecer mais do que o outro, onde é que vacinou mais rápido,
E muitas vezes, nesse afã de mostrar serviço, a autoridade diz, não, agora vai ter a terceira dose. E com isso gera, no sentimento de alguns mais apavorados, a ideia de que é necessário tomar 3 doses. E quem está acompanhando, quem está lendo, quem está estudando, sabe, né, que tirando a Janssen, que é uma dose única, as demais funcionam com 2 doses. Então, a gente tem que, na verdade, enfrentar essas situações com mais esclarecimento. No caso dos fura-fila, aí a gente tem pessoas que falsificaram mesmo, né? Falsificaram documentos para mentir idade, falsificaram declarações, né? Para se fazerem passar por serem do grupo prioritário. Aí você já entra no campo do ilícito, da falsidade documental, a depender ideológica, que tem já uma resposta para isso. A Assembleia aprovou um projeto com punição para quem fura fila. Na época, eu conversei com o deputado Gilmar Sic, deputado Rene, achei o projeto duro demais, né? Não é que eu estou aqui fazendo uma defesa dessas pessoas, mas eu entendo que nós estamos, né, num momento tão delicado, num momento tão controverso, né? Então que as pessoas, tem aquelas que negam a doença, tem aquelas que querem tomar tudo e mais um pouco, tem aquelas que não saem mais de casa. Então, no lugar de pensar em punição, a gente tem que pensar em abordagem de comunicação para que as pessoas se sintam seguras em se vacinar, seguras em saírem de casa tomando as cautelas, seguras em retomarem suas vidas, porque já é hora, né, da sociedade voltar a funcionar, sob pena da saúde mental não aguentar. Então, assim, eu faço esse introito aqui porque eu estou vindo numa outra toada, né? Numa toada não punitiva, pelo menos nesse momento delicado que a gente vivencia. Uhum. O secretário tem feito uma força-tarefa atrás desses fura-filas da vacina. Eventualmente, quando a gente vê notícias aí falando sobre uma ação conjunta aí de secretarias, com certeza o secretário está liderando essa ação atrás dos fura-filas da vacina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, secretário. Como é que estão essas ações para punir os fura-filas e se a gente já tem dados a respeito do trabalho da força-tarefa? Mel, eu vou fazer um contraponto aqui à minha amiga deputada Janaína Pascoal, mas até antes disso eu preciso fazer um elogio à deputada Janaína. O que eu vejo, um dos pontos que eu mais critico dos parlamentares, são aqueles parlamentares que, independente do tema a serem discutidos, a serem votados, votam contra um governo ou a favor de um governo. E eu posso dizer com muita propriedade, porque eu venho acompanhando o trabalho da minha amiga deputada Janaína, e vejo que a deputada, ela exerce o seu mandato com muita propriedade e competência no sentido de analisar um tema, independente do que o partido A, do que o partido B, inclusive do que o partido do qual ela faz parte opina, e decide entendendo o que é melhor para a sociedade e o que é melhor para o país. Então, seria muito melhor para o nosso país se todos os deputados seguissem esse exemplo da deputada Janaína. Sobre a questão do fura-fila, de fato, foi promulgada uma legislação no estado de São Paulo, foi o primeiro estado que criou essa legislação, que posteriormente, através de um decreto, foi regulamentada pelo nosso governador João Dória, e que criou uma comissão especial, da qual a Secretaria da Justiça é a quem preside, tem a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, além da Corregedoria Geral do Estado, compondo essa comissão especial. E a gente tem que imaginar o momento da criação da legislação. A gente está falando de uma legislação que tem uma missão, e as pessoas às vezes imaginam, puxa, mas nós vamos punir quem está sendo vacinado? Não. O projeto, a ideia é que todas as pessoas sejam vacinadas. Mas essa é mais uma lei que tem uma finalidade de proteger vidas. E por quê? Porque existe o plano de vacinação. E a lei foi muito inteligente ao mencionar plano federal, plano estadual e no corpo da lei até o plano municipal. Então o que ela entendeu naquele momento? Olha, nós estamos ainda com escassez de vacinação.
Então, os planos de vacinação, eles criam determinados grupos de prioridade na vacinação. Quer em razão da idade avançada, quer em razão do tipo de profissão, em razão do risco daquela profissão, ou em razão de alguma comorbidade que aquele grupo apresenta, ele deveria ser vacinado na frente de outros grupos. Por quê? Ou porque tem mais risco de contaminação, ou porque em caso de contaminação tem mais risco de óbito. Então é uma forma de se proteger a vida das pessoas. Então, quando uma pessoa ela fura a fila desse grupo prioritário, ela está tirando a vez daquela pessoa e aumentando a probabilidade das pessoas serem contaminadas e das pessoas falecerem. Então, nesse aspecto, eu acabo sendo favorável à criação da legislação que aplica apenas e tão somente uma multa. Da mesma forma como uma pessoa que tem que andar com o carro a 40 por hora e anda a 45, ela vai tomar uma multa pecuniária simplesmente para respeitar as regras. Esse tipo de punição ela vai de R$ 1.450 a R$ 99.000. Claro que o de 1.400 até 30.000 é para a pessoa que está sendo vacinada no momento em que não deveria ser vacinada. A de 30 a 60 é para o servidor público que aplica a vacinação numa pessoa sabedora de que aquela pessoa não deveria ser vacinada. Porque existem aqueles servidores que estão lá trabalhando, recebem lá um atestado médico e não tem poder de polícia fiscalizar se ele é verdadeiro, se ele não é. Esse servidor não tem problema. O problema é aquele servidor que vai lá, já chegaram alguns casos para a gente, e vacina os seus amigos, e vacina os seus familiares. Esse, de fato, é um problema. E o terceiro caso, que é a maior pena de multa, é aquele que ele mesmo se vacina. Então ele é servidor e acaba se vacinando fora desse plano. E são dois tipos de pessoas, né, são dois tipos de fura-fila que nós temos. Um é o da antecipação, a pessoa se antecipa, e o outro é o da revacinação. E aí continuamos com o mesmo tema. A pessoa já foi vacinada, já foi imunizada. Existem muitas pessoas, hoje nós temos aproximadamente 15% da população que recebeu a segunda dose, a D2, e que está com a imunização completa, que claro não é 100%. Então é essa a finalidade da legislação e a finalidade da punição administrativa. Agora, como disse a deputada e conhece o direito penal muito melhor do que eu, naqueles casos de quem usa um documento falso, um atestado médico falso, um RG falso, a essas pessoas, evidentemente, a comissão oficia o Ministério Público e o Ministério Público vai apurar a prática de crime. Uhum. Tem um ponto aqui, posso fazer um comentário? Claro, por favor, aqui? deputada. Porque, se eu não estou equivocada, essas pessoas que estão criando situações para tomarem a terceira dose, elas também estão seguindo aí um modismo de misturar vacinas. E essa tal mistura não foi estudada suficientemente. Então, é importante que as pessoas que estão nos assistindo, que elas não fiquem querendo seguir todo e qualquer modismo, né? Então, tem gente achando que se cruzar vacina vai ficar mais forte. Então, assim, não precisa disso, né? Nós temos aí vários caminhos, o caminho da máscara, o caminho do álcool, o caminho do distanciamento, o caminho da vacinação. Tem um monte de gente estudando essas vacinas, né? Se dedicando a isso. Então, tem que tomar cuidado, porque além do aspecto do tirar a vacina de alguém, a pessoa, ao proceder dessa forma, pode estar criando um risco para si, não é? Porque, assim, ela tomou, por exemplo, 2 doses da AstraZeneca ou da Coronavac, cismou que tem que tomar uma dose, sei lá, da Pfizer. De onde ela tirou essa ideia? De um grupo de WhatsApp? Né? Então, assim, ela pode estar criando um risco para a sua própria saúde. Essa explicação tem que ser dada, porque as pessoas inventam os modismos, né? E os outros vão. Então, é muito importante esclarecer isso, né? Não tem estudos suficientes a indicar que é apropriado misturar vacinas, né? Salvo uma situação pontual de um médico determinado, dar um laudo. Então, não façam isso pela própria segurança de vocês que estão nos assistindo.
Muito bem colocado, deputado, porque isso pode... Então, claro, por favor, secretário. Fazer um acréscimo até nesse ponto. A gente vem ali no Palácio e o governador é uma pessoa muito preocupada com esse tema e eu venho participando de muitas reuniões do PEI, do Plano Estadual de Imunização. E os estudos que estão sendo feitos, até com relação à mistura de uma D1 da primeira dose com uma D2 de uma segunda dose de uma outra, eles estão sendo feitos com o objetivo de, eventualmente, em determinados locais, não só no Brasil, mas no mundo, você ter uma determinada vacina para D1 e não ter chego a vacina para D2 no período que deve ser tomada. Essa é a finalidade. Então, para que, no futuro, possamos fazer essa mistura de uma primeira dose de uma com uma segunda dose de outra. Mas, em nenhum momento há estudo apontando que tomar uma terceira dose ou uma segunda dose complementar a uma vacina, que a única que tem no Brasil é a Janssen, que é de uma dose única, ela aumenta a imunização. Essa é uma informação que a ciência não corrobora. O que as pessoas aí precisam tomar são, no caso das vacinas que têm 2 doses, as 2 doses. E, deputada, nós ainda temos no estado de São Paulo aproximadamente 200 mil pessoas que não tomaram a D2. Então, são pessoas que precisam tomar essa D2, a D2 está lá pronta, no posto de vacinação esperando, e essas pessoas, de fato, não estão protegidas. Sim, é importante voltar para tomar a segunda dose, mas eu também tenho defendido, secretário, eu sei que isso é polêmico, que no lugar de ficar esperando essas pessoas que, a princípio, não comparecem, que nós deveríamos correr com a primeira dose, sabe? Eu tenho defendido, até por algumas experiências que houve em outros países, o Canadá, por exemplo, foi bem sucedido nisso, para a gente universalizar a primeira dose, né? E as vacinas vão sendo produzidas, elas vão chegando, e aí vamos administrando a segunda dose, que eu entendo, a autoridade sanitária fica preocupada, quer guardar aquela dose para não correr o risco da pessoa chegar e não ter. Mas, assim, essa abstenção da segunda dose, ela tem se demonstrado aí como uma constante, né? Ao menos uma porcentagem não volta. Então, o ideal seria a gente já distribuir essas vacinas para ter mais proteção, né? Mais gente protegida. Hoje mesmo eu vi uma entrevista do prefeito, estava preocupado com o pessoal na casa dos 36 anos, mas porque está guardando a segunda dose. Eu acho que a gente deveria universalizar e as vacinas agora estão chegando com maior frequência. Eu acho que o país entrou num ritmo bom. Todo mundo olha sempre o copo vazio, né? Não, porque a gente está atrasado. Poxa, é um país continental, entendeu? A gente já está vacinando pessoal na casa dos 30. Então, não acho que está tão ruim assim como as pessoas têm falado. A organização na vacinação está espetacular. Eu fui em várias UBSs, seja para visitar, seja para acompanhar parentes. Eu mesma me vacinei na semana passada. A organização está impecável. A gente tem que elogiar também que está dando certo, né? Deputada, eu não vou entrar nesse... Oi, Mel, desculpa, eu vou até concluir. Eu não vou entrar nessa discussão de mais a D1 do que a D2. Eu acho que as duas são importantes. Mas o que eu posso dizer, pelo menos do estado de São Paulo, que é quem eu tenho mais acompanhado, é que o estado de São Paulo vem fazendo a sua lição de casa. A gente tinha o projeto, e aí eu vou falar de D1, tá? A gente tinha um projeto de até o final de setembro vacinar todos os brasileiros até 18 anos. Isso foi antecipado para 15 de setembro. E nesse final de semana o governador João Dória ainda deu a excelente notícia que está antecipando até 20 de agosto dar a primeira dose para todos os brasileiros do estado de São Paulo e, posteriormente, começar a vacinar os menores de 18 anos, acho que até de 12 a 18, ou de 14 a 18. De 12 a 17. Com comorbidade e depois os sem comorbidade. Então, o trabalho também de vacinação da primeira dose, eu vejo que, pelo menos no estado de São Paulo, mas eu acho que o Brasil está fazendo a contento, mas eu acho ainda importante se tomar a segunda dose, porque é ali que você potencializa a proteção, né, dessas pessoas e, claro, o combate à pandemia.
Claro. Sem dúvida. E tem muita gente ansiosa pela primeira dose, né, deputada? Com certeza, muita gente ali na expectativa. Também tomei a minha primeira dose na semana passada, muito feliz, porque realmente é um momento de realização para todo mundo, né? Para conseguir se proteger e proteger a sua família. Deputada, a senhora é uma árdua defensora aí do soro anti-Covid. Muitas vezes a senhora defendeu o soro, que é uma terapia muito importante, o soro do plasma do cavalo. Esse é um passo extremamente importante para principalmente tratar ainda aquelas pessoas que estão em estado grave nos hospitais e que ainda é preocupação para o sistema de saúde como um todo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que está o andamento do soro e quais são as perspectivas para que essas terapias, de fato, cheguem à população. Eu até aproveito a oportunidade para pedir o apoio do secretário. O governador tem se dedicado muito às vacinas, mas eu gostaria, como cidadã, que ele se dedicasse também ao soro. O soro anti-Covid foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, então tem o mesmo selo de qualidade Butantan. E enquanto as vacinas estimulam o ser humano a produzir os anticorpos, o soro já é anticorpo pronto, né, que foi produzido no corpo do cavalo. Então, é o que nós teríamos mais próximo de um remédio, né, contra a Covid. A Anvisa já liberou os ensaios clínicos, o CONEP, que é o Conselho de Ética em Pesquisa Nacional, né, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, também já liberou. Esses ensaios estão desenhados pelos cientistas do Butantan, estão prontos para serem iniciados no Hospital das Clínicas e no Hospital do Rim. Tem uma equipe técnica toda pronta para isso, mas eles não começam, né? Então, seria necessário, assim, um pontapézinho, vamos dizer, para que esses ensaios se iniciem. Por que os ensaios são importantes? Porque esse soro já vai ser aplicado em doentes de Covid, são doentes com comorbidades, tá? Então, os cientistas me explicaram que se esses pacientes reagirem bem, significa que aqueles pacientes que não têm comorbidade reagirão ainda melhor. E, uma vez feitos os ensaios, nós já teremos o pré-requisito para começar a utilizar esse soro de maneira mais alargada, pelo menos nos hospitais de referência para Covid, né? E por que isso é importante? Porque a gente vai evitar agravarem os quadros para ir para intubação, porque o paciente que chega a ser intubado, infelizmente, tem uma chance muito grande de óbito, né? Então, o soro, ele não prejudica as vacinas, né? As vacinas têm uma finalidade importantíssima. O soro, ele vem numa outra frente, é uma frente de tratamento, né? Então, assim, a gente conseguiu aprovar na Assembleia uma lei para autorizar usar o soro, mediante muitos ofícios, esclarecimentos, os órgãos federais liberaram. É um produto Butantan, né? Então, assim, a gente precisaria mesmo, secretário, começar esses ensaios, né? Porque eu acho que vai ser mais uma frente nessa batalha, né? Então, eu peço aqui o seu apoio para essa empreitada do soro, junto ao governador, porque ele se apegou muito às vacinas e isso é muito louvável, mas dá para dar um pouquinho de atenção para o soro também. Não, deputada, é importante falar desse tema, porque, como eu já disse, eu participo dessas reuniões. Uhum. E eu posso te dizer que o soro, ele foi criado, explicar um pouco para o nosso amigo ouvinte, qual a diferença do remédio, que aí a gente tem o soro, e da vacina. A vacina, ela não é remédio, né? A vacina, ela é tomada para a pessoa não pegar aquela doença. Então é para isso que ela serve, mas em algumas situações ela pega a doença. E pegando a doença, ela tem risco de ir a óbito. É inclusive o que acontece com a gripe. A gente tem vacina para não pegar a gripe e tem pessoas que infelizmente falecem em razão da gripe. Já o soro, ele de fato é um medicamento. E os primeiros exames que foram feitos no Instituto Butantan mostram que ele é muito positivo e muito eficaz. Então o soro, ele é uma bandeira do Instituto Butantan, deputada, e é uma bandeira do governador João Dória. O governador João Dória defende
a Mas por que implementação que do não soro. começa? As informações que eu tenho é que faltava uma autorização da Anvisa. Em nenhum momento o Instituto Butantan ele está retardando o início dos estudos com relação ao soro. Hoje nós temos 3 projetos no Instituto Butantan, tá? O projeto de entregar as 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde, da Butanvac, da Coronavac. A conclusão e a legalização e a produção e a distribuição da Butanvac e do soro. O soro é filho do Instituto Butantan. Inclusive, eu já li várias publicações do Dimas e do governador apoiando e defendendo o soro. O soro, de fato, talvez seja, no mundo, um dos primeiros remédios e, de fato, eficazes contra quem já pegou a Covid-19. Então, assim, eu posso te garantir... Na próxima reunião, pode ter... Eu tenho até os ofícios. A Anvisa liberou, o CONEP liberou. Só falta começar os ensaios. Então, pelo amor de Deus, pede... Não, eu posso te garantir... Não, deputado, eu posso te garantir, com todo o respeito, que isso é prioridade no Instituto Butantan. Eu vou, inclusive, ligar para o Dimas e verificar essa questão e depois te passo, mas lhe afirmo que é defesa do governador. A defesa do governador é defender a vida das pessoas. Então, assim, se existe um remédio que ajuda a curar uma doença tão grave como essa, se existe uma vacina, sempre foi defesa, hein? Posso te garantir que em nenhum momento ele está de olho na vacina, nem ele, nem o Dimas. E não está de olho no soro, hein? Posso te garantir que ou os estudos já se iniciaram, ou está parado por alguma falta de regulamentação. Porque a deputada sabe bem que é uma luta, né? Você entra com um pedido, eles pedem informações complementares, você apresenta informações complementares, eles pedem novas informações em cima das informações complementares. Não, e você... olha, te garanto, tudo isso aí foi feito. A gente só precisa começar. Então eu peço encarecidamente o seu apoio, porque realmente... Mas olha, eu estou dizendo que não precisa desse apoio, hein? Eu posso lhe afirmar que é defesa do Instituto ter o quanto antes o soro. Não tem a menor dúvida. Até porque, vamos lá, é um medicamento para aqueles que a vacina não vai proteger, e a gente sabe que tem uma margem de pessoas que mesmo vacinadas vão se contaminar. Então é uma outra forma de proteger a vida. É assim que eu posso garantir que o governo de São Paulo vem tratando, e é mais um produto do Instituto Butantan. Sem dúvida, e muito importante essa terapia, como a deputada bem observou, mas eu queria trazer isso para um ponto de vista jurídico, secretário. A BBC de Londres divulgou recentemente um caso talvez do paciente com mais tempo com Covid no mundo. Ele ficou 305 dias infectados. Ele fez 43 testes de Covid e todos eles deram positivo, até uma terapia como essa, semelhante, experimental, ser feita nesse paciente. Só dessa forma ele conseguiu se livrar da Covid. Efetivamente, ele perdeu mais de 60 quilos durante esse período de internação. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ponto de vista jurídico para essas novas terapias serem implementadas aqui no estado ou no Brasil. Como é que funciona, secretário? O estado ele tem o dever de cuidar da saúde das pessoas, né? E dentro do dever de saúde, educação, segurança, está no caso de salvar a vida das pessoas. O que a gente sabe, apesar desse tema ser muito melhor respondido pelo secretário da Saúde, o Jean Gorenstein, mas o estado de São Paulo saiu de aproximadamente 4 mil vagas de UTI para 14 mil vagas de UTI em razão de meses, para poder não faltar leito de UTI para os brasileiros residentes no estado de São Paulo. Comprou todos os produtos, né, que ajudam a proteger contra a Covid-19, como a deputada já mencionou aqui, máscara,
Voltamos com a Alesp Cidadania. A gente está falando dos furafilas da vacina e de outras questões jurídicas ligadas aí à pandemia. Estou recebendo aqui no programa a deputada Janaína Pascoal, do PSL, e o doutor Fernando José da Costa, que é secretário de Justiça e Cidadania. Antes da gente voltar para o nosso tema, a deputada Janaína queria fazer alguns questionamentos ao doutor Fernando, porque aqui a gente está ali surgem dúvidas, às vezes, com relação a alguma questão da pasta, e a deputada queria já aproveitar o programa para colocar essas dúvidas para o secretário. Por favor, deputada. Eu gostaria, na verdade, pelo seguinte, coincidentemente, quando o secretário anunciou um programa de regularização de loteamentos rurais, eu estava na cidade de Rosana, eu estava na Câmara dos Vereadores de Rosana, quando o secretário estava recebendo prefeitos do Pontal para anunciar esse programa. E depois o projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia, o projeto está tramitando. E eu entendo que seria uma oportunidade importante se o secretário pudesse falar alguns minutinhos sobre esse projeto que vem para regularizar os loteamentos, se puder falar um pouquinho dos critérios, porque prefeitos, vereadores estão em dúvida, mesmo loteados têm dúvidas. É óbvio que, voltando o funcionamento do plenário, eu imagino que algum tipo de audiência pública vai ser organizada para esses esclarecimentos, mas quando eu soube que o convidado era o secretário, eu falei, poxa, Melissa, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essa lei, que é uma lei praticamente dele, né? Então seria mais para poder ouvi-lo um pouquinho sobre esse tema. Deputada, de fato, nós temos no estado de São Paulo 140 assentamentos. Nesses 140 assentamentos, que foram criados como política pública agrária, fundiária, que é para poder estimular em terras do estado o pequeno produtor rural a ali residir, a ali produzir, a ali trabalhar, a ali criar suas famílias. Então, em 1985, foi criada aí pela própria Assembleia Legislativa a primeira legislação que criou a outorga de permissão de uso. Então, esses pequenos produtores tinham direito a usar essas terras e ali produzir. Passados muitos anos, em 2016, muitos deles, já com filhos, já com netos nessas terras, passaram a ter a insegurança desses filhos e netos não terem esse mesmo direito. E aí criou-se mais uma legislação, que era a Lei de Outorga de Concessão de Uso. Mas qual foi sempre o sonho do assentado? Desse pequeno produtor que está ali na ponta, produzindo alimento, na pandemia trabalhou, não descansou, se arriscou. Era de ser proprietário dessa terra. E eu recebi aqui na secretaria muitos prefeitos, muitos vereadores e muitos assentados que sempre pleitearam um dia ser dono dessa terra. Então, após 36 anos dessa primeira legislação, o governador João Dória criou o projeto de lei e lançou no mês passado, em Presidente Prudente, no Pontal do Paranapanema, esse projeto de lei que criou o quê? Que visa criar o quê? A outorga de titulação de domínio. Então, os assentados, mediante alguns quesitos, que nem a deputada perguntou, que são estar produzindo naquela terra. Segundo, estar na terra há mais de 10 anos. A maioria está há mais de 30 anos. Terceiro, não poder vender esta terra depois de proprietário nos próximos 10 anos. E o quarto, que nem se fez na regularização fundiária com menos de 15 módulos, um pagamento que é praticamente simbólico de 10% do valor da nua propriedade, valor esse que depois retorna ao pequeno produtor rural. Então, mediante essas condicionantes, todos os assentados no estado de São Paulo poderão ser proprietários das terras nas quais hoje eles têm o uso. E tem mais uma regrinha: cada assentado poderá ter direito a um lote, não 2, nem 3, nem 4. Então esse é o projeto. Eu já conversei com o presidente, o Carlão Pignatari, o Vinícius Camarinha estava lá, o Mauro Bragato, que são deputados que sempre defenderam, né, essa possibilidade de titulação para o pequeno produtor rural, para o assentado, para que o Estado olhasse essas pessoas com uma atenção especial. E o Estado, de fato, pelo nosso governador João Dória, entendeu que essas terras melhor estariam não em posse do Estado, mas em posse desses produtores. Então vou pedir aqui à própria deputada
que eu sei que é uma estudiosa, que analise a legislação, veja de fato o que essa legislação pode ajudar e que ajude no trabalho de celeridade nesse projeto de lei para que a gente consiga transformar esse sonho em realidade o quanto antes. Foi interessante porque eu não sabia desse projeto, eu não sabia, né? Eu fui visitar Rosana, por ser o início do estado de São Paulo, eu falei, eu preciso ir até Rosana, e visitei assentamentos. E aí eu notei que, por exemplo, aqueles assentamentos poderiam estar produzindo, né? Eu falei, mas como é que vocês vão agora ter a titularidade se vocês não estão conseguindo plantar? E eles me deram uma explicação, que aí eu trago aqui para te ouvir, disseram assim, mas doutora, a gente não consegue plantar porque a gente não tem o domínio e não consegue fazer empréstimo nos bancos. É o financiamento. Então, com o domínio, a gente vai poder fazer esses empréstimos para comprar maquinário. A ideia do governo é acompanhar esse depois. Entende a minha preocupação? Assim, então, tem esses requisitos para dar o domínio. Uma vez essas pessoas conseguindo esse domínio, existe algum plano de acompanhamento posterior para saber se vai mesmo produzir naquela terra? Tem algum tipo de ideia, de planejamento nesse sentido? Deputada, a senhora mencionou muito bem essa questão que, de fato, passando a ser proprietário, eles têm, primeiro, a garantia da sucessão daquele bem para os seus filhos. E o segundo ponto, de fato, é o estímulo para que eles possam fazer financiamento, dando a terra como garantia, em melhores condições. Então isso estimula a produção, faz esse produtor trabalhar, ganhar mais dinheiro e produzir mais alimento, que é o que nós precisamos ter, vacina no braço e alimento no prato. O nosso Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ele já faz esse trabalho, viu, deputada? Ele já faz esse trabalho de orientação hoje e vai continuar fazendo posteriormente, quer para os assentados, como para os não assentados, para o produtor rural. Inclusive, existe um trabalho do governo, a ideia é esse ano entregar aproximadamente 4.000 titulações de regularização fundiária urbana e rural, em determinados locais que essas pessoas residem de forma ilegal, mas que são ali proprietárias de fato e não de direito. Se faz uma parceria com as prefeituras e também se faz esse trabalho de regularização, né, dessas terras para que essas pessoas, de fato, passem a ser proprietárias, principalmente na rural, possam conseguir financiamento e investir, tenham a tranquilidade jurídica de serem proprietárias, né, de direito. Então, o Estado ele quer encerrar décadas de litígios entre quem é proprietário, quem não é proprietário da terra, aquela terra é do Estado. O Estado hoje tem uma política de entender que é melhor essa terra estar na mão de quem vive, de quem produz, de quem gera emprego, de quem gera alimento, de quem gera imposto, do que ficar décadas brigando, né, para ver quem é o proprietário ou não, e no pior cenário essas terras ficarem com o governo. Inclusive é nesse sentido, deputada, que nós conversávamos um pouco antes da entrevista, um decreto que está ainda em fase final, que o governador pretende lançar no Pontal de Paranapanema, para encerrar também litígios que existem há mais de 45 anos com relação a terras acima de 15 módulos, que já se entendeu que essas terras são do Estado e o Estado quer encerrar esse litígio para que essas pessoas continuem nas terras, possam produzir, possam deixar essas terras para os seus descendentes. Então essa orientação, e olha, essa orientação do ITESP também é feita, por exemplo, na comunidade quilombola. Eu já estive em comunidades quilombolas, eu já estive em assentamentos. Então você tem ali uma orientação jurídica, você tem uma orientação agrônoma, eles têm muito contato com essas pessoas, com a pessoa do campo, e faz um trabalho muito positivo. Tanto a deputada deve ter acompanhado, quando veio o projeto da reforma administrativa, nós tivemos aqui muitos pedidos, dentro de um primeiro estudo de projeto, tinha a extinção do ITESP. Essa briga foi minha. Deputada, então essa briga foi minha. Teve uma mobilização. Eu briguei muito pelo ITESP, mas também, principalmente pelo IMESC, que é da tua pasta também, né? Também, que é outro que faz, existe há mais de 50 anos e que chega a quase 1 milhão de perícias. Né? E na saúde, especificamente, o Oncocentro
e a FURP, né? Foram as 4 instituições pelas quais eu briguei, apanhei muito por causa delas, porque depois, para salvá-las, acabei apoiando um projeto que eu não achava que era bom da maneira como foi aprovado, entendeu? Então, essa foi uma briga minha, uma das grandes brigas que eu briguei dentro da Assembleia foi por essas 4 instituições. Deixa eu aproveitar de fazer mais uma pergunta nessa temática. A regularização urbana fica só com a habitação, não é da sua pasta, não, né? Não, houve um acordo agora e parte das regularizações urbanas está passando para o ITESP. Então, o ITESP está aumentando a parte das regularizações urbanas. Agora, eu não sei de cabeça que tipo, eu não sei se são cidades até 5 mil habitantes, mas uma parte a gente está em tratativas para passar para o ITESP. Isso por quê? Porque a Secretaria da Habitação ela tem que terceirizar esse serviço, né, de regularização, enquanto que o ITESP ele tem corpo próprio para fazer. Então ele acaba sendo feito mais rápido e, de fato, a população gosta muito do trabalho feito pelo ITESP. Então, ele está aumentando... em comunidades, né? Essa pessoa compra, entre aspas, né, o seu terreno numa comunidade, numa favela, num cortiço, investe, constrói lá um sobrado, né? Mas essa terra é minha, mas, na verdade, documentalmente não tem nada. Então, esse é um ponto muito importante para ser olhado mesmo. Mas a gente pode, em outro dia... É um tema que chega muito, assim, é interessante, porque é mais assunto de vereador. Mas as pessoas se ressentem de investirem muito dinheiro construindo a sua casinha num terreno que elas entendem que é delas, porque elas compraram, mas documentalmente elas não têm nada. Então, assim, é um tema bem sensível mesmo. Acho importante olhar para ele. Deputada, e é um tema da justiça, né? É um tema... Muito, deputada. O governo olha com tanta atenção esse tema que nós temos aqui, todas as secretarias, elas têm metas para cumprir. E o vice-governador, o Rodrigo Garcia, ele cobra nas reuniões de secretariado as metas que devem ser cumpridas. Inclusive, eu vou pedir para a deputada comparecer, ser convidada para uma dessas reuniões, que é importante para verificar o trabalho que é feito. E dentro das metas que eu tenho da secretaria, eu tenho uma meta de cumprir tantas regularizações fundiárias por ano, tanto rurais como urbanas, de tanto que se preocupa com as metas. E olha que a secretaria, diferente de outras, a gente não tem muitas metas, mas essa é uma das metas da secretaria. Que bom, que bom. Fico feliz de ouvir isso. Que bom. Deputada, porque é um tema muito sensível. A deputada havia falado para mim que ia colocar essas questões que eram fugiam um pouco do tema, mas na verdade não fogem nada do tema, uma vez que a pandemia também impactou nessa questão da agricultura, na questão da moradia das pessoas. Então está muito interligado, está muito próximo de muitas pessoas que estão vivendo do outro lado, né, deputada, a dificuldade que a pandemia trouxe, inclusive para manter a casa. E o secretário colocou uma questão muito importante, que o Estado coloca aí, vê décadas de litígios sendo feitas com relação, por exemplo, a alguns proprietários de terra de agricultura familiar, e essas pessoas trazem um benefício para o Estado há muito tempo. Então, está totalmente interligado o assunto e com certeza dentro da nossa temática aqui desde o princípio. Mas eu queria colocar um outro tema aqui para a gente nesse debate super importante, que é a questão da Butanvac. Deputada, o governador já sinalizou que a Butanvac ela vai ser uma vacina de reforço a partir de janeiro. Numa entrevista recente, o governador falou que em janeiro a gente vai voltar a ser imunizado e aí provavelmente será a Butanvac, que é uma vacina desenvolvida com tecnologia nacional, que tem um custo muito interessante diante de outras vacinas aí, e eu queria que a senhora fizesse uma análise com relação a isso, inclusive porque aqui na casa a gente vai discutir orçamento daqui a pouquinho. Bom, aí tem 2 pontos, né? Então, assim, a Anvisa acabou de autorizar os testes com seres humanos da Butanvac.
Então, obviamente, quero muito que os testes sejam positivos, mas me parece um pouco prematuro anunciar uma vacinação em janeiro de uma vacina que vai ainda ser testada, né? Então, a gente tem que dar um passo de cada vez. Eu sei que a intenção é positiva, mas tem que tomar esse cuidado. Com relação aos custos de produção, eu acredito que eles sejam mais acessíveis, porque vai ser produzida aqui no Brasil, mas é necessário dizer, sempre respeitosamente, que em termos de acesso à informação, de custos, com relação ao Butantan, nós temos vários problemas, né? Porque o Butantan tem o Instituto e tem a Fundação. E toda vez que a gente pede detalhes sobre gastos, sobre investimentos, sobre doações, a informação que a gente recebe é de que todo esse trâmite de dinheiro ocorre no lado privado. Então, que não seria necessário nos dar essas informações. Então, eu falo isso sem nenhum partidarismo aqui, sem nenhuma ideologia. Isso é um fato. Houve até uma discussão judicial, né, a esse respeito, e a justiça entendeu que o Instituto não precisaria fornecer. Eu, vamos dizer assim, me dobro a essa decisão, mas não concordo com ela. Entendo que se a vacina vai ser vendida, seja para o Ministério da Saúde, seja para a Secretaria da Saúde, que as informações haveriam de ser mais públicas possíveis, né? Então, acho que são duas questões, né? Dos gastos, dos custos, eu só vou saber se vai ser mais econômico mesmo quando eu tiver acesso a essas informações, por enquanto não temos, espero que tenhamos, e com relação a vacinar em janeiro, temos que aguardar os testes com seres humanos. Hoje a gente tem aí uma gama boa de vacinas, tem Coronavac, que é Butantan, parceria, né? É Sinovac em parceria com o Butantan, tem Oxford, que está mais relacionada ao Instituto do Rio, tem Janssen, tem Pfizer, tem outras desse consórcio que talvez cheguem. Então, a gente tem uma gama boa de vacinas. Se tiver mais uma, ótimo. Né? Se for com a qualidade Butantan, melhor ainda, mas a gente tem que dar um passo por vez. Aí a gente tem que segurar, vamos dizer assim, os políticos, eles têm esse afã, né? Tem uma coisa boa que eles querem fazer, eles querem mostrar serviço, eles fazem as coisas acontecerem, mas a gente tem que dar uma segurada, né? É um passinho de cada vez. Eu acho que agora a gente está mais na hora de testar o soro e ver se consegue emplacar o soro e com um pouco mais de tranquilidade fazer os testes para a Butanvac. Quando eu fui lá no Butantan, o Dr. Dimas disse que a Butanvac, na época nem tinha esse nome, né? Estava falando que estava pensando numa vacina nova, que seria produzida no ovo, né? Eu acompanhei a produção da vacina para gripe. Então, assim, é uma tecnologia que o brasileiro já conhece. Eu acho que talvez tenha menos, uma chance menor de ter reações, né? De ter alergias, por exemplo. Mas vamos primeiro fazer os testes para depois anunciar o início dessa vacinação em janeiro. Secretário, qual que é a perspectiva do senhor com relação à Butanvac? Aí eu já queria aproveitar, o senhor comentou sobre essa reunião que o secretariado tem com o governador semanalmente. Eu queria saber, secretário, se o senhor puder falar, qual é a perspectiva que é falada nessa reunião com relação à Butanvac. Estou pedindo uma exclusividade aqui, secretário. Na verdade, essa é uma reunião de governo. Posso dizer que é a reunião mais importante. O governador, ele criou essa reunião no início da sua gestão, o governador Dória. É uma reunião semanal que acontece das 8 da manhã ao meio-dia. Agora, muitas vezes, ela foi antecipada para as 11h30 da manhã. E é um momento no qual todos os secretários fazem uma apresentação de até 5 minutos, falando da pauta da sua secretaria. Então, é uma reunião muito importante, porque todos os secretários acabam conhecendo temas que não estão relacionados à sua pasta. Então, é por isso que eu, às vezes, consigo falar alguma coisa sobre vacinação,
consigo falar sobre segurança pública, consigo falar sobre educação, porque nós ouvimos o Jean falando, o Rocieli, o General Campos, e foram nessas conversas que nós ouvimos, ou também publicamente, o nosso governador mencionar uma expectativa, bem como o Dimas, de que em janeiro, em razão do tempo que se leva para esses estudos de fase 1 e de fase 2 serem concluídos, mas é claro que isso está relacionado ao tempo em que a Anvisa leva para apreciar, se eventualmente ela pede alguns exames complementares. Mas agora aqui, deputado, eu vou defender o nosso governador. De todas essas promessas que o governador fez, e a deputada conhece bem o nosso governador, é amiga do nosso governador, e sabe que ele olha para frente, é uma pessoa que olha o futuro. E dentro desse olhar de futuro, nós de fato estamos pensando em janeiro, na nova necessidade do povo brasileiro ter que ser vacinado, e que muito provavelmente nós teremos que, por anos, ter que tomar a vacina contra a Covid, a vacina contra a gripe, né, uma pentavacina aí. Então isso já tem que ser trabalhado a partir de agora. E de fato a deputada falou muito bem, ela é produzida através do ovo, que já é uma metodologia que o Instituto produz já há muitos anos. Nós estamos falando de um instituto que o ano que vem completa 120 anos e que é o grande responsável pela vacinação no Brasil há muito tempo. Então, esse trabalho que passou a surgir, principalmente com esse investimento do setor privado na nova fábrica do Instituto Butantan, porque esse é um governador que ele não tira dinheiro do público e põe no privado, ele tira do privado e põe no público. Então, vários empresários, no momento de crise, no momento de pandemia, investiram milhões de reais para a construção dessa nova fábrica, preocupados com o quê? Para que o Brasil tenha, e é muito importante que não só o Instituto Butantan, mas que o Brasil tenha inúmeras outras vacinas com o IFA, com o insumo nacional. E algumas pessoas confundiram quando viram que a tecnologia era estrangeira. A tecnologia estrangeira é muito bem-vinda, mas o que o Brasil precisa ter é a possibilidade de ter o IFA produzido no Brasil, para que não aconteça como aconteceu em alguns meses, que nós ficamos dependentes, né, de outros países no exterior entregar o IFA para que pudéssemos receber e produzir a vacina. Nós estamos falando hoje da pandemia da Covid-19, mas amanhã nós vamos poder estar falando de outras pandemias, de outras doenças, ou eventualmente de guerras, né, de guerras químicas, de guerras biológicas, em que países simplesmente cortam um insumo de um determinado país como o Brasil, que hoje praticamente depende para a produção de vacinas, de medicamentos, do insumo de países estrangeiros. Então é muito importante que se tenha essa mentalidade do Brasil deixar de depender de outros países para poder produzir suas vacinas, seus medicamentos, né? O Brasil tem possibilidade, né? Alguns países nós sabemos que não têm essa possibilidade, que vivem de determinados tipos de serviços. Alguns países, por exemplo, vivem do turismo e é assim que tem que viver, mas o Brasil tem condição, sim, de ser uma grande potência, tem condição de produzir. Então, parabenizo o Instituto Butantan por esse projeto, por esse trabalho, e espero que outros institutos também façam a mesma coisa, para que tenhamos inúmeras produções aí de IFA dentro do Brasil em pouco tempo. Queria agradecer demais a participação de ambos aqui na Lesp Cidadania. É super importante esse bate-papo para a gente saber um pouco mais sobre até sobre essas perspectivas que a gente vai viver aí pelos próximos meses, principalmente com relação a essa questão da vacina. O senhor trouxe sim a exclusividade aqui da informação para a gente, secretário. Importantíssimo a gente ter essa informação um pouco mais ampla. Muito obrigada. Eu queria dar um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais aqui no programa de hoje. Deputada Janaína, por favor. Quero agradecer a Rede Alesp pelo espaço, agradecer o secretário pelo diálogo. Convergindo ou divergindo, a gente mostra que é possível estabelecer um diálogo amistoso, respeitoso. Eu fico muito feliz que ele esteja à frente da pasta da Justiça, uma pessoa capaz,
né, colega de faculdade, amigo de universidade, então fico muito feliz e aproveito esse espaço para pedir para as pessoas para se cuidarem, para respeitarem a doença, adotarem todas as medidas preventivas, mas também para começarem a preparar a cabeça para voltar à vida normal. Muitas pessoas não pararam em nenhum momento. Eu ando muito preocupada, né, com a saúde mental da nossa população, tenho visto assim comportamentos muito exagerados de pessoas assim com medo de cumprimentarem um vizinho, pessoas expulsando as outras dos elevadores, pessoas recusando propostas de emprego, né, precisando trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde do corpo, tem que prevenir essa doença, tratar, né? Não esquecer de tratar. Eu sou uma defensora do tratamento da pessoa a partir do momento que ela é diagnosticada com Covid. Acho que não dá para esperar o quadro agravar. Não defendo nem o medicamento A, nem o medicamento B. Defendo tratar. Mas também é necessário preparar a mente, né? Porque a nossa sociedade está adoecida, é bom respeitar a doença, é bom levar a sério, porque a doença existe, a doença é grave, mas não pode deixar esse medo tomar conta da cabeça, né? Porque eu ando muito preocupada com uma resistência da sociedade em voltar a funcionar plenamente. É claro que a gente pode absorver essas novas tecnologias, né? Quantos programas a gente pode fazer, entrevistas, debates de maneira mais célere, à distância, com gente do outro lado do mundo. O que a gente conheceu de bom, que fique, né? Mas a vida precisa voltar ao normal naquelas atividades que não são passíveis de serem substituídas, né? Sob pena de um adoecimento. Então, esse é o pedido que eu faço, né? Vamos cuidar do todo, do corpo e da mente. E por que não da alma também? É isso? Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada, secretário, pelo diálogo e Melissa também. Com certeza, deputada, muitos especialistas que a gente tem conversado ao longo dessa pandemia colocam a mesma preocupação que a senhora acabou de colocar. Muita gente fala dessa questão da saúde mental como uma grande preocupação aí do pós-pandemia, fora outras como, por exemplo, a síndrome de pós-Covid, mas essa é uma das maiores preocupações. Secretário, por favor, as suas considerações finais. Bom, foi muito prazeroso, uma honra participar aqui desse bate-papo com a deputada Janaína. Já somos amigos e eu sou admirador dessa deputada, dessa mulher há muitos anos, desde a época do Largo de São Francisco. Sempre foi uma professora brilhante, sempre foi uma advogada brilhante, uma amiga leal, respeitosa, inteligente, e hoje representa com muita propriedade a Assembleia Legislativa. Repito aqui o que eu já disse, teríamos um Brasil muito melhor se tivéssemos representantes no Legislativo com a competência, com a boa vontade, com o empenho da deputada, que, repito, não decide questões em razão de decisão partidária, política, como infelizmente nós verificamos algumas pessoas, alguns representantes do Legislativo, não importa se o projeto é bom, eles votam contra ou votam a favor, se são de situação e se são de oposição. A situação da deputada é uma situação de tentar ver o melhor para a população, de melhor ver para o ser humano, para a saúde, para a educação. Inclusive, quero, numa outra oportunidade, falar de um projeto de lei da deputada, que é o projeto de lei 755, para acelerar a adoção. E é um tema, inclusive, nós fizemos uma reunião com a Bia Dória, que se preocupa com o tema. O governador me ligou pessoalmente para eu ter esse tema como prioridade. Então, nós aqui da Secretaria já nos manifestamos favorável ao projeto da deputada. Eu sei que muitos deputados estão aqui nos ouvindo e sei que, infelizmente, alguns deputados opinam contrariamente ao projeto por uma questão ideológica, mas eu posso garantir que o projeto ele não desrespeita nenhuma legislação, ele não desrespeita
o Estatuto da Criança e do Respeito, e ele não desrespeita as famílias acolhedoras ou o Cadastro Nacional de Adoção. Na verdade, é um projeto que visa, com muita competência e muita propriedade, acelerar o projeto de adoção. Então, peço aqui aos deputados que analisem com atenção devida e para que a gente possa virar essa página e ter esse processo muito menos moroso. Porque, infelizmente, muitas famílias acabam desistindo de adotar em razão da morosidade do processo de adoção. E muitas crianças acabam se transformando em jovens, em adultos, e perdem a oportunidade também de serem adotadas. E o projeto, ele tem essa visão de acelerar sem desrespeitar as regras, sem desrespeitar o direito humano da família, o direito humano dessas crianças e desses jovens. É mais um trabalho competente dessa minha amiga, deputada Janaína Pascoal, que eu aqui, como secretário, sou favorável e torço para a Assembleia Legislativa o quanto antes aprovar esse projeto. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Já coloco aqui os estúdios da Rede Alesp à disposição para esse debate, que é importante também, e a gente pode marcar em uma nova data essa conversa. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou dos fura-filas da vacina e de outras questões jurídicas. Falamos também da regularização fundiária e urbana, que também contribui aí nesse processo de retomada da pandemia. Falei aqui com a deputada Janaína Pascoal do PSL, o doutor Fernando José da Costa, secretário de Justiça e Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.